Bom dia, pessoal. Meu nome é Ricardo de Figueiredo, eu sou o Dr. Orquídea. E hoje eu vim trazendo aqui um assunto que é substratos. Tá? Vou falar sobre eles. Eu trouxe aqui uma quantidade de substratos que são os substratos mais usados pelos orquidófilos atualmente. E substratos que são fáceis de encontrar no mercado. Tá? Então, esses são os mais fáceis de se encontrar. Existem outros substratos, tá? Por exemplo, existem substratos regionais. No norte do país se usa a casquinha do coco do açaí para plantar orquídea. No sul nós temos as pedras de basalto que compõem mixes ou as orquídeas são plantadas em cima da própria pedra de basalto. E outros mais. Desses substratos aqui eu vou apresentar a vocês quais são. Nós temos aqui a casca de macadâmia, tá? Temos o carvão, a brita, a casca de pinos, a casca de peroba cortada em cubinhos. Eu tenho o nosso famoso xaxim, que agora é proibido em vários estados de comercialização. Eu tenho a casca de arroz carbonizada. Eu tenho o esfagno. Eu tenho o chip de coco. Eu tenho uma casca de peroba. Eu tenho um palitinho de xaxim, que também a gente não encontra mais. Toquinhos de sanção do campo. E eu trouxe aqui também um mix, tá? Nos mix mais usados pelos orquidófilos. Casca de pinos, carvão, brita. Cadê a brita? Bom, tem brita aqui dentro e esfagno. Tenho também um mix aqui que é usado muito para as terrestres, papilopédilos, fragmipédilos e outras terrestres. É casca de pinos, alguma fibra vegetal, temos aqui também esfagno misturado e um pouco de terra. Dá uma impressão de um substrato à base de terra e ele é muito bom para as terrestres. Eu trouxe aqui também a brita zero, tá? E a casca de pinos cortada miudinha. Esses dois aqui agregam mais umidade que a brita e a casca de pinos. Mas antes de falar sobre umidade, eu vou falar sobre a durabilidade desses produtos. Tá? A casca de macadâmia dura em torno de 5 a 7 anos. Tá? O carvão dura em torno de 5, 6 anos. A brita, o seixo de pedra rolada, de rio, dura eternamente, é uma rocha. A casca de pinos, em torno de 3 a 4 anos. Eu tenho também a casca de peroba, que dura em torno de 5 anos, 6. O chip de coco, isso dura em torno de 2 anos, ele começa a se deteriorar. O esfagno dura em torno de 2 anos. Esse mix de casca de pinos, esfagno, carvão e brita dura em torno de 3, 4 anos. Esse substrato para terrestres já dura um pouquinho mais, 4, 5 anos. Daqui a pouco ele começa precisando ser trocado. A casca de arroz, dificilmente vocês verão orquídeas plantadas diretamente na casca de arroz. Ele vai compor mix, ele é usado mais para compor mix com esfagno, com chip de coco ou casca fina de pinos. Vou sempre agregar a casca de arroz a algum substrato para que esse substrato, algum outro elemento, para que esse retenha menos água. A casca de arroz é um elemento dentro do mix que ele vai ajudar a reter menos água e deixar o substrato mais poroso. Tá? Falando de umidade agora, eu tenho a brita zero, que retém mais umidade que a brita 1. Eu tenho a casca de pinos zero, fininha, que retém mais umidade que a casca de pinos grossa. Então eu começo a notar que quanto menor
o grânulo do substrato, eu tenho uma retenção de água maior. E quanto maior o grânulo do substrato, eu tenho uma retenção menor de água dentro do substrato. E aí eu começo a prestar atenção de qual substrato eu vou usar, porque não existe o melhor substrato. Qual o substrato ideal? Não existe isso. Existe o melhor substrato para o seu ambiente, para o seu cultivo. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, na minha casa, o substrato bom para mim, que eu acho, é a casca de pinos. Mas em outros locais, talvez seja um mix de esfagno, porque talvez precise reter um pouco mais de umidade no outro ambiente da outra pessoa. Então, essa é a questão de umidade. Vamos lá. Uma coisa importante saber, qual é o tipo da minha orquídea? Se ela gosta de substrato seco ou gosta de substrato úmido. Cattleya nobilior vem do lado do nosso Planalto Central, lá de perto de Brasília, um ambiente muito seco. Ela vai preferir estar numa casca de peroba do que no esfagno ou no chip de coco. Já um Phalaenopsis, que gosta de mais umidade, vai preferir estar no mix com chip de coco ou com esfagno, por esses reterem mais umidade. Tá? Então, no Phalaenopsis, eu fazer esse tipo de mix de madeira, casca de pinos, carvão, brita, esfagno, o Phalaenopsis vai gostar desse substrato bem poroso, mas que retém alguma umidade por causa do esfagno que ele contém. Se eu pegar um Phalaenopsis e botar na casca de peroba, ele também vai. Ele vai enraizar, ele vai crescer. Mas eu vou ter que fornecer mais umidade a ele, uma umidade ambiente, para ele poder desenvolver bem. Muito importante eu saber essa questão de que substratos retêm água e substratos que não retêm água. Aqui do meu lado direito, eu tenho substratos que não retêm muita água. A casca de macadâmia, o carvão, a brita, a casca de pinos grossa, a casca de peroba. Esses não retêm muita água. Já a brita zero, a casca de pino zero, miudinha, já retém alguma água. O xaxim, que não encontramos mais, retém, por ser fibra, retém água. O mix, que tanto falo, também é retentor de água por causa do esfagno. O esfagno em si já retém muita água. Tá? O chip de coco também retém água, porque ele é como se fosse uma esponja. Ele agora, nesse momento, está seco, mas ele, como é de fibra, a água penetra entre as fibras e ele vira uma esponjinha. E a água leva mais tempo para evaporar. E o chip e o mix de plantas terrestres também é um mix que retém água. Nessa placa de peroba, quase não há retenção de água, mas no toquinho de xaxim eu vou ter retenção de água. Então, usando o conhecimento que eu tenho de retenção de água maior ou menor, levando em conta que minha planta gosta ou de ambiente seco ou úmido, substrato seco e substrato úmido, levando em conta o meu ambiente, que pode ser um ambiente seco ou um ambiente úmido. Então, se eu tenho um ambiente seco, eu tenho uma evaporação maior. E para eu encontrar o equilíbrio, eu preciso ter um substrato que me retenha água, para que a planta tenha uma reserva de umidade. Se eu estou num ambiente seco e boto a planta num toco de peroba, eu vou precisar irrigar mais essa planta. Tá? No ambiente úmido, eu devo evitar substratos que retenham umidade, porque levarão muito tempo para
para secarem. E com isso pode acontecer o apodrecimento das raízes e levar a planta à morte por falta de raiz. Então estejam sempre atentos ao mix ou aos substratos que você vai usar. A sua planta, do que ela gosta e o seu ambiente. Se ele é mais seco, se ele é mais úmido, qual o substrato melhor para usar no meu ambiente. Tá? Pensem nisso, nessas dicas que eu dei para vocês aqui. Por exemplo, uma planta rupestre. Vamos falar das lenines lá de Minas Gerais, que gostam de estar nas pedras. Eu planto na brita, a planta na brita, com um pouco de areia e um pouco de matéria orgânica ou terra para compor um substrato parecido com o que ela vive. Essa é a minha ideia que eu tenho que ter quando eu penso no meu ambiente, na minha planta e no meu substrato. O que vai ser melhor para eu chegar a um equilíbrio de qual aquela planta gosta. Gente, eu acho que eu consegui passar uma boa informação sobre essa variedade de substratos que nós temos aqui. Tá? Bom cultivo!